Governo Trump anuncia sanção contra a esposa de Moraes com Lei Magnitsky, usada pelos EUAs para punir estrangeiros. O governo Trump acaba de apertar ainda mais o cerco. Depois de sancionar Alexandre de Moraes, agora a Casa Branca mira a própria esposa do ministro do STF. A decisão vem sob a duríssima Lei Magnitsky, conhecida como a pena de morte financeira. O que isso significa para o Brasil? E quais as consequências desse movimento explosivo? Fique comigo, porque essa notícia promete estremecer os bastidores da política internacional. Governo Trump sancionou em julho o ministro do STF com a mesma lei. Dispositivo foi criado para impor sanções econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra os direitos humanos, e é apelidado de pena de morte financeira. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos sancionou nesta segunda-feira, 22, Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano. Com a designação, todos os eventuais bens de Viviane nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Também nesta segunda-feira, o governo Trump revogou os vistos americanos do advogado-geral da União, Jorge Messias, e de outras 5 autoridades do judiciário brasileiro. No comunicado da decisão relacionada à mulher de Alexandre de Moraes, publicado no site oficial do Tesouro americano, o secretário Scott Bessent afirma que a ação foi tomada porque Viviane fornece uma rede de apoio financeiro ao marido, que já havia sido sancionado em julho. Agora, nem o ministro do STF nem a esposa podem realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo. A sanção da esposa de Moraes com a Lei Magnitsky compõe uma estratégia de retaliação do governo Trump contra o ministro do STF. O tribunal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, a 27 anos de prisão por golpe de Estado em agosto. Viviane tem 56 anos e é advogada. O governo Trump também aplicou a Magnitsky nesta segunda a Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa de advocacia sediada em São Paulo, da qual Viviane e 2 dos 3 filhos do casal são sócios. Na época da sanção a Moraes, o governo Trump chamou o ministro do STF de um violador de direitos humanos e responsável por uma campanha opressiva de censura ao citar o julgamento de Bolsonaro, porém sem apresentar provas. A imprensa mundial chamou a aplicação da Magnitsky a Moraes de uma hostilidade da gestão do republicano. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que teve seu visto revogado nesta segunda, se pronunciou sobre a decisão do governo americano. As mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e familiares agravam um desarrazoado conjunto de ações unilaterais, totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países. Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso sistema de justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida. Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro. A aplicação da Lei Magnitsky a Viviane e as revogações de vistos são as primeiras medidas retaliatórias tomadas pelo governo Trump após a condenação de Bolsonaro pelo STF. 3 dias antes do veredito, o governo Trump havia dito que continuaria a aplicar sanções a autoridades brasileiras. Durante o julgamento, Moraes disse que o STF não cederá a pressões externas em referência às sanções dos Estados Unidos. Funcionários do Itamaraty que conversaram em julho com repórteres da TV Globo sob a condição de anonimato disseram considerar a aplicação da Lei Magnitsky como uma escalada da tensão entre os dois países. Eles veem a manobra como um recado de que o governo Trump cobra impunidade total para Jair Bolsonaro.
No dia 18 de julho, o secretário de Estado do Sênior, Marco Rubio, havia anunciado a revogação de vistos americanos de ministros do STF e seus parentes, citando Moraes nominalmente. As sanções a autoridades brasileiras, principalmente aos juízes do STF e suas famílias, começaram a ser aplicadas pelo governo Trump por conta do julgamento de Jair Bolsonaro e após a articulação de seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, PLSP, que está nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. A Lei Magnitsky permite que os Estados Unidos imponham sanções a cidadãos estrangeiros. O objetivo é punir pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala. A legislação foi criada em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu na prisão após denunciar um esquema de desvio de dinheiro por membros do governo da Rússia. O texto foi aprovado pelo Congresso americano e sancionado pelo então presidente Barack Obama em 2012. Inicialmente, a proposta visava punir oligarcas e autoridades russas envolvidas na morte do advogado. Em 2016, houve o entendimento de que a lei poderia ser usada também em outros casos de corrupção, vínculos com o crime organizado e violações mais amplas de direitos humanos. No mesmo ano, a legislação foi ampliada e passou a ser considerada de alcance global. Desde então, dezenas de pessoas já foram alvo de sanções com base na Lei Magnitsky. Essa sanção não é apenas um recado. É um verdadeiro terremoto político que pode mudar o jogo entre Brasil e Estados Unidos. A pergunta que fica é: até onde essa guerra vai chegar? Continue acompanhando, porque as próximas revelações prometem ser ainda mais explosivas.